siga o canal, se inscreva para que você possa sempre estar recebendo a notificação. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, com seus familiares, aquele que você sabe que será fortalecido com a palavra do Senhor. Amém? Não fique só para você com essa palavra, mas compartilhe ela com outros. E se inscreva para que você possa sempre estar recebendo a notificação. Sempre estamos aqui aos sábados e aos domingos, a partir das 18h30, para trazer o pão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Eu peço que a amada igreja e os irmãos abram as vossas Bíblias em Colossenses 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 16. 16 e 17. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Colossenses 3, 16. Aleluias. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Outra versão diz que a mensagem a respeito de Cristo, olha essa observação, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Amém? Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Amém. Ontem estávamos aqui falando sobre edificar a nossa casa sobre a rocha. Que quando edificamos a nossa casa sobre a rocha, não trabalhamos em vão. Mas quando não edificamos a nossa casa sobre a rocha, todo o trabalho é em vão. E aqui nós descobrimos que a rocha, ela é Jesus Cristo. A rocha, aonde precisamos edificar a nossa casa, a nossa vida, é em cima de Jesus Cristo. Amém? E quando você começa a ler Colossenses 16, ele fala assim, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Agora, quando você estuda a Bíblia, você descobre que a Bíblia ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em uma parte antes de Cristo e uma parte depois de Cristo. Essa parte antes de Cristo ela é chamada de lei. Era um momento diferente, onde existiam coisas a serem cumpridas, onde existiam ordenanças, regras, onde existia uma forma de viver, uma forma em que você lidava com o seu dia a dia, com as pessoas, com o ministério. E existia um período depois de Jesus Cristo, onde nós conhecemos como graça. Aleluia, glórias a Deus. E a partir dele começa um novo ensinamento, um novo estilo de vida. E é interessante que quando você lê Colossenses, aqui não está apenas dizendo que o livro, que a Bíblia abunde dentro de vocês, mas ele é especificado como que a palavra de Jesus Cristo habite abundantemente em vós. Quando ele fala sobre a Bíblia, ele traz uma observação para a palavra que foi pregada por Jesus Cristo. Não é que a Bíblia em geral ou que a lei não seja importante para você estudar. A lei
O Velho Testamento ele é importante na vida do crente, senão não teria sido deixado. Mas aqui em Colossenses ele traz um ponto em que precisamos dar mais atenção. Existe algo em que precisamos nos dedicar mais. Aleluias. E não é o Velho Testamento, não são a velha lei. Aleluias, glórias a Deus. Não quer dizer que você não pode estudar, que você não pode saber. Mas aqui existe uma observação, que a palavra de Cristo, a palavra que foi pregada por Cristo, os ensinamentos pregados por Cristo, eles habitem abundantemente em vós. Heloína, existe uma diferença? Existe uma diferença gigantesca. Quando você estuda sobre como era a vida dos israelitas antes de Jesus Cristo e a vida depois dele. Era uma forma de se viver muito diferente da forma que Jesus veio pregando. É por isso que quando ele veio pregando, houve muitas pessoas que elas não concordavam com a palavra que Jesus vinha trazendo, porque era uma palavra diferente. Era uma palavra que falava de perdão, era uma palavra que falava de amor, era uma palavra que falava sobre se dar, se entregar, amar o próximo. E essa palavra ela veio muito diferente. Aleluia, glórias a Deus. Era uma palavra que dizia que você não precisava esperar para o sábado para ter uma comunhão com Deus. A qualquer momento você poderia conversar com o Pai. Aleluias. Um acesso diferenciado a Deus. Aleluias. Seria nos dado um poder diferenciado do poder que eles tinham na lei. Então, quando você começar a ler Colossenses nesses capítulos, você entende que você precisa se deter mais aos escritos que foram ensinados por Jesus Cristo. É por isso que o crente, ele se detém mais na graça, ele se detém mais no Novo Testamento. Porque aqui é onde começa a verdadeira forma do crente viver. É no Novo Testamento que você aprende como realmente você deve viver. É por isso que muitos salmos, quando você lê, ele não é mais salmos que se refere a nós. Não são salmos que podemos levar ele ao pé da letra ou que podemos viver. Quando você lê muitos salmos, você vê que são salmos vingativos. Aleluias. Aonde Davi e aquele que estava escrevendo os salmos, ele falava: Senhor Jesus, coloca na minha mão os inimigos, destrua eles. Aleluia. Eram salmos desse tipo. Eram salmos de vingança, aonde ele iria se vingar daqueles que estavam perseguindo. Muitos daqueles versículos ou capítulos, eles não podem mais valerem ou tomar em conta ou reger a nossa vida, porque somos diferentes. Aleluia. É por isso que Colossenses fala que a palavra de Cristo, a palavra que ele pregou, abunda em nós. Olha o que fala em outra versão, que a mensagem a respeito de Cristo, que a mensagem que falava sobre ele, que ensinava sobre ele, em toda a sua riqueza, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Em toda a riqueza, ela preencha a nossa vida. Que a mensagem que ele pregou, que ele ensinou, e que os apóstolos também pregaram, elas possam preencher e elas preencham a nossa vida. Que possamos estar ricos com essa palavra. Que possamos estar cheios. Você deve sim ler o Velho Testamento, porque ele nos ensina, ele nos alerta. Na verdade, eu costumo pensar e acreditar que o Velho Testamento ele é mais para alerta. Porque são tantas coisas e tantas atitudes que as pessoas cometeram e deram errado e ao mesmo tempo deram certo. Aleluias. Quando você estuda sobre a história de Davi, você aprende que existem coisas que precisamos correr delas para que não possamos ficar embaraçados e cair. Você aprende a ser corajoso como Davi. Você aprende que as suas escolhas existem atitudes. E mesmo assim você também aprende que mesmo quando você tropeça, você tem arrependimento. Você pode se arrepender. E Deus, ele te perdoa.
Então você aprende muito, você aprende a ter coragem. Você aprende a entender que para pecado existe consequência, mas que ao mesmo tempo Deus também é um Deus perdoador. Aleluias. Quando você vai estudar a história de Sansão, você aprende muitas e muitas coisas. Quando você vai estudar a história de Enoque, o homem que foi segundo o coração de Deus, foi levado da terra porque era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que dava prazer a Deus, era um homem que andava condizente à palavra de Deus. Quando você estuda sobre Abraão, você aprende como ter fé, como exercitar a fé. Aleluias. A fé do tipo que você entrega o seu filho, acreditando que ele vai subir e ele vai descer. Então, sim, o Velho Testamento ele nos ensina muitas histórias que podemos levar para o nosso dia a dia. Mas o Novo Testamento, o Velho Testamento, ele nos ensina sobre histórias que nos ajudam, mas o Novo Testamento, ele te ensina a como adquirir. Ele te ensina qual é a sua verdadeira identidade. Ele ensina como é que você tem que caminhar. Ele te ensina a adquirir fé. Ele te ensina a descobrir quando você está com fé. Ele te mostra o que você adquiriu por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele te mostra um poder diferente que agora habita dentro de você, habita com você. Aleluias. Então, são importantes os dois? São. Mas Colossenses está nos alertando para que em nossa vida habite abundantemente a mensagem de Cristo. Então, na minha vida e na sua vida, precisa abundar muito a mensagem de Cristo. Eu percebo que em algumas denominações, em alguns círculos, o que abunda mais dentro da igreja é a mensagem do Velho Testamento. É a mensagem do Velho Testamento. Aleluia, glórias a Deus. E muitas vezes eles trazem formas de se viver que não é mais a nossa. Aleluia, glórias a Deus. Lá eles viviam a época do olho por olho, dente por dente. Aleluias. Era uma época onde não se perdoava. Aleluia, glórias a Deus. Era uma época de mais doença. Eles não tinham autoridade para expulsar demônios. Aleluias. Aleluia, glórias a Deus. E é por isso que alguns crentes, eles não se acham que podem expulsar um demônio, a não ser que seja o pastor. Aleluia. Ou que eles podem abençoar alguém, se não for o pastor. Aleluia. Eu já estive numa determinada reunião que alguém falou assim, vamos orar por fulana de tal, que ela pediu uma oração, mas não irei impor a mão, porque impor a mão é para o pastor, mas o pastor não está aqui. Eu disse, mas... Porque as pessoas elas não entendem. Elas vivem na lei. Aleluia. E a lei ela não dava poder. Aleluia. Assim como temos hoje a qualquer pessoa impor a mão, repreender o demônio, repreender a doença, repreender aquela prisão. Aleluia. Então é importante. Mas entenda, precisa abundar na vida de cada um de nós a palavra do Novo Testamento. Porque é ela que muda a vida do crente. É ela que nos dá as armas para que possamos lidar com as nossas emoções. Aleluias. Quando você olha para o Velho Testamento, eles não tinham a arma essencial para lidar com suas emoções. Eles não tinham um coração novo que nem o nosso. Eles tinham um coração de pedra. Então seria injusto Deus pedir algo a eles se eles não tinham coração, se eles não eram nascidos de novo. Então existiam muitas coisas que para ele Deus permitia, porque eles tinham um coração duro. Seria injusto Deus pedir algo se eles não tinham a arma, as armaduras para poder lutar contra aquilo. Mas no Novo Testamento foi nos dado várias armaduras quando aceitamos a Jesus para lidar com todas as nossas emoções, para lidar com todas as adversidades, sem precisar de intermédio de homem, de sacerdote, de templo. Aleluia, glórias a Deus. Então é preciso abundar dentro de nós essa palavra para que possamos ser igual a Cristo, para que consigamos estar no mesmo nível de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Amém.
Abra em Filipenses 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha. Filipenses 3, 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ele disse, olha, eu não me aborreço não de escrever a mesma coisa. Tá vendo como é importante você sempre estar? Heloína, eu já ouvi. Precisa ouvir de novo. Heloína, já falei sobre isso. Tem que falar de novo. Ele disse, eu não me aborreço de escrever a mesma coisa. Ele falou, e é segurança para vocês. O que eu estou falando é uma segurança, é algo bom para vocês. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aleluias. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Olha, ele não era qualquer pessoa, não. Ele seguia a lei, ele era irrepreensível segundo a lei. Vou falar novamente, o que é ser irrepreensível é alguém que você não precisa repreender. Uma pessoa que ela é irrepreensível é uma pessoa que ela está andando certo, do jeitinho que tem que andar. Existia uma lei e ele andava certinho, ele era irrepreensível. Amém? Glória a Deus. E ele diz, 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por causa de quem? Por causa do Velho Testamento, por causa da lei? Não, por causa de Cristo. Ele olhou para a lei e achou aquilo todo como perca. Por causa de Jesus Cristo. Porque foi aparecido para ele, foi entregue a ele um evangelho totalmente diferente. Era um evangelho aonde toda a forma de se viver foi modificada. Ele olhou para trás, para tudo que ele aprendeu. Olha, não era fácil não. Porque ele foi um homem que aprendeu desde pequeno. Já era um adulto. Aleluias. E ele olhou para trás, para tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento, para tudo que ele fazia. E ele considerou perca. Para mim foi uma perca de tempo. Por causa de Jesus Cristo. Por causa da mensagem que Jesus Cristo veio trazendo. Para ele, tudo aquilo que ele aprendeu foi uma perca. Verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele sempre fala de Cristo Jesus, hein? A mensagem que ele vem trazendo é sempre falando de Cristo Jesus. Que bonito. Aleluias. Paulo vem dizendo, olha, por causa dele, eu considerei tudo isso como perca. Tudo, todo conhecimento, por causa de Jesus Cristo. Que bonito, né? Aleluias. Porque esse é o momento de Jesus. Esse é o momento de Jesus brilhar. Aleluias. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Ele sofreu por ter feito isso. E considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Aleluias. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem pela fé. Olha. E que seja achado nele. Ele diz, olha, eu quero ser achado, embutido dentro de Jesus Cristo. Não por causa da minha justiça, não por causa dos meus atos, que vem segundo a lei. Mas eu quero ser achado dentro de Jesus Cristo pela fé. Porque no dia que eu ouvi falar de Jesus Cristo, eu entendi que ele era o meu Salvador
Aleluias, o único e suficiente capaz de me salvar, porque eu mesmo não conseguiria me salvar. Então, por causa da fé que eu tive ao acreditar nele, eu serei achado dentro de Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós somos achados dentro de Jesus Cristo. Nós somos um com ele, é um corpo. Por isso que ele fala, eu quero ser achado dentro de Jesus Cristo. Não por causa das minhas atitudes ou pelo meu merecimento, mas porque eu tive fé em acreditar em Jesus. Aleluias, glórias a Deus, amém. 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, olha, ele não para. O crente não tem essa opção de parar, você sabia? Aleluia. Se você tropeçou, você precisa deixar para trás, mas você não pode parar. Ele diz, eu deixei para trás. Aleluia. Tudo que eu fiz, como eu vivi. Ele diz, mas eu prossigo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Aleluias. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Ele fala, infelizmente, aleluias, eu vos digo, chorando e triste, que precisamos lidar com muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Aleluias. Infelizmente, naquela época, eles precisavam lidar com muitas pessoas que ainda seguiam a lei e não acreditavam em Jesus como o Messias. Eu preciso lidar, a gente precisa lidar com essas pessoas que elas estão negando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso é triste, porque ele é o único Salvador. Mas Paulo, ele sabia e ele entendia, aleluias, da onde ele veio e quem ele se tornou. E ele deixou para trás tudo. Para ele foi como perca. Ele diz, agora eu preciso andar conforme o meu Senhor Jesus Cristo. Eu esqueço as coisas que para trás ficaram e eu prossigo. Como é que a gente prossegue, Eloine? Como é a caminhada do crente depois que ele aceita a Jesus Cristo? Você precisa caminhar exatamente do mesmo jeitinho que Jesus Cristo caminhou quando ele estava aqui. Aleluias. Agora nos é esperado uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. É nos esperado isso. Glórias a Deus. Por quê? Porque hoje somos novas criaturas. Aleluias, glórias a Deus. Essa é a palavra que precisa abundar. Precisa ser abundante dentro de nós. Aleluias, glórias a Deus. Abra em Gálatas. Olha Gálatas. Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz assim: mas, olha o que Paulo novamente fala aos Gálatas. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O evangelho que eu estou anunciando a vocês não é a ideia dos homens, não é a vontade dos homens. O evangelho que eu estou anunciando não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Novamente, ele está falando. Porque eu estou ensinando a vocês. O que eu estou dizendo não foi revelação de homem, não foi me dito por homem. É um evangelho que veio até mim, que foi me dado por meio de Jesus Cristo. Quando Paulo ele teve o primeiro encontro com Jesus Cristo, e a partir dali ele começou a ter comunhão com Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Ele diz, então, o que eu estou passando para vocês não é da minha cabeça, não é da cabeça de nenhum homem, não é invenção de homens. É um evangelho que eu recebi por meio de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Vocês já sabem como era a minha conduta antes de aceitar Jesus. E na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas, aleluias, quando aprovei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Aleluia, glórias a Deus. Ele quis dizer, mas me chamou pela sua graça, revelou a mim o seu Filho. Ele me revelou o Filho, para que eu pudesse pregar entre os gentios. Aleluias. E por causa disso, imediatamente ele não consultou a ninguém. Ele não queria saber da opinião de nenhum homem. Ele diz, eu apenas fui, não consultei a carne e nem sangue. Eu fui pregar o evangelho que é segundo Jesus Cristo. Então, Deus, ele chama Paulo para revelar, aleluias, a graça. Ele chama Paulo para falar sobre a graça, para que possamos ser abundantes. E quando você começa a ler, é tão gostoso as coisas que Paulo ele deixa. Você vê uma igreja carnal, onde muitos poderiam dizer, esse povo estava afastado de Jesus Cristo. Aleluia, não tinha o Espírito Santo, não. Esses crentes eram desviados, como diz algumas das pessoas, ou então diriam, já não podem mais ser salvos. Mas Paulo chega para Coríntios e nos mostra que independente do jeito que você está vivendo, que não é certo, mas você ainda é chamado de santo. Então, Paulo ele vem trazendo muitas e muitas revelações. Aleluia, glórias a Deus. Ele fala sobre o perdão. Ele fala sobre, ao mesmo tempo que você precisa ser alguém que respeita as regras de Deus, você precisa entender que há consequências nas suas atitudes, mas mesmo assim, Paulo vem ensinando que você é chamado de filho, você é chamado de irmão, você é chamado de santo, aos santos de Coríntios. Aleluia. Então, Paulo ele vem trazendo muitas e muitas revelações. Foi dele? Foi da cabeça dele? Não. Foram revelações que o Espírito Santo dava a ele. Aleluia, glórias a Deus. Revelações que em algumas das cartas, né, que algumas pessoas acreditam que foi Paulo, ele diz, olha, eu tive uma revelação tal. Foi algo tão surpreendente, tão maravilhoso, que eu tive que receber um espinho na carne para eu não me exaltar. Agora imagine o tamanho da revelação que esse amado irmão nosso recebeu. Porque ele já foi provado em muitas coisas, ele era alguém maduro. Mesmo assim,
A Bíblia diz que ele recebeu um espinho na carne para que ele não se exaltasse. O tamanho foi as maravilhas que ele ouviu, que ele descobriu a respeito. Aleluias. Dos mistérios contidos na Bíblia e os mistérios contidos no reino espiritual. Aleluias. Quando você começa a ler sobre a graça, você aprende sobre o poder que você tem. Aleluias. Que você não precisa aceitar a ação do diabo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você entende que você tem autoridade para repreender. Você já conquistou tudo que você precisa. Você não precisa estar preocupado com coisa nenhuma. Paulo, uma certa feita, ele diz, olha, eu sofri tudo. Eu aprendi a ser fiel a Deus com dinheiro, sem dinheiro, com comida, sem comida, na adversidade, no momento de bonança. Eu aprendi a estar contente com Deus, independente da minha circunstância, porque Ele é a minha alegria. A palavra, como diz o próprio Deus na Bíblia, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. A minha graça é o bastante. Então, quando você olha para a graça, você percebe que você foi revestido, você está completo, tanto fora como dentro. Aleluia. A graça do Senhor é o bastante. A lei não era bastante para eles. Existe muito crente que ele quer viver na lei, mas a lei não era bastante. Não era o bastante. Não era o bastante para salvá-los. Não era o bastante para que eles pudessem ter autoridade de expulsar, de reivindicar, como eu e você temos. Aleluia. A nossa época é uma época diferente. Aleluia. Glórias a Deus. É uma época incomparavelmente melhor. Então, precisamos nos deter neste ensinamento. Precisamos deter. A nossa casa precisa ser principalmente firmada em cima. A nossa casa precisa estar firmada em cima do ensinamento de Jesus Cristo. Você precisa estar debruçado no Novo Testamento, para que aquilo possa inundar. Aleluia. Jesus, ele vem trazendo o evangelho onde você não tem limites para perdão. Quantas vezes forem precisos você perdoar uma pessoa, você precisa perdoar. Jesus, ele vem trazendo um evangelho que você precisa amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo vem trazendo um evangelho perdoador, independente do que fazem com você. Qual foi uma das últimas palavras que Jesus falou na cruz? Aleluias. Ou enquanto estavam perseguindo ele, Senhor Deus, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, em todo tempo, a todo momento, Jesus sempre foi um Deus compassivo, obediente. Ele veio nos trazendo a obediência, porque tudo que Jesus veio fazer não era a vontade dele em si, ou não era o achismo dele. Ele diz, eu venho pregar a mensagem de Deus. Quem conhece a mim, conhece o Pai, porque eu sou igual a ele. Eu estou andando do jeito que o Pai quer que eu ande, do jeitinho que ele quer que ele andaria, eu estou andando. Aleluia, glórias a Deus. Então ele vem trazendo o verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade. Jesus, ele é um Deus de bondade, é um Deus de abundância. Quando você vê a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, você sabe que Jesus é um Deus de abundância. Aleluia. Ele nunca fez coisas para ser na conta. Ele sempre trouxe milagres sobrenaturais. Aleluia. Então você aprende que sim, a sua vida é para ser uma vida abundante e em prosperidade. Porque Jesus, todos os milagres deles eram milagres de abundância. Aleluia. Então você também aprende que Jesus, ele veio trazer o ministério de abundância e não o ministério de pobreza. Aleluia. Glórias a Deus. O ministério de respeitar aqueles que estão acima de você. Respeitar autoridades. Aleluia, glórias a Deus. Ele veio trazendo ensinamento de que precisamos ter comunhão. Quantas e quantas vezes Jesus, em seu momento de cansaço, ou então seus momentos de necessidade, ele se afastava dos seus discípulos, se afastava da multidão, ia para o deserto e passava horas, horas e dias sozinho com Deus.
Porque ele entendia que ele também precisava ser dependente de Deus. Ele precisava da ajuda do Espírito Santo. Ele precisava do socorro que traz paz à alma. Então, o próprio Jesus sabia que dependia de Deus. Ele sabia que precisava de comunhão. Então, tudo isso é o evangelho que Cristo vem trazendo. A dependência que eu e você temos de Deus. Aleluias. Ele vem nos ensinando que podemos expulsar, que podemos curar no nome dele, que podemos ser prósperos. Aleluias. Que podemos abençoar, que podemos estar em paz no meio da tempestade. Ele vem trazendo paz, calmaria. Esses dias eu tenho assistido um programa com o Pablo, e é um programa assim de competição culinária. E, irmãos, tem uma moça, ela é até asiática. Uma moça não, é uma senhora, deve ter seus 60 e poucos anos. E a mulher não se abala com nada. Ela é a pessoa mais tranquila que Paulo falou, rapaz, essa mulher, eu não sei de onde é que essa mulher, Jesus, como é que pode? A gente precisa entrar nessa tranquilidade da mulher, o mundo se acabando, o pessoal, sim, minha filha, agora acorde, ela, tá bom assim, tranquilo, vai dar tempo. Ela não se abala com nada. Até quando ela diz que está nervosa, você não percebe. Porque ela está tão tranquila que você diz, não tem como essa mulher estar nervosa nessa tranquilidade. Ela é uma pessoa tão tranquila, tão zen, que você diz, gente, como é que ela incorporou? Eu digo, Pablo, essa mulher incorporou. Ela incorporou a tranquilidade na vida dela. O jeito de falar, as pessoas tudo agoniadas. Ela, o que foi? O que foi? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. A pessoa olha assim, rapaz, que mulher tranquila, Jesus, a gente precisa ser assim. Mas este realmente é o que Jesus traz pra gente. Você não vê em momento nenhum dos evangelhos Jesus agoniado, Jesus agitado. Você não vê ele em momento nenhum. Jesus chega ali para saber o que tem acontecido com Lázaro. Lázaro já está morto há dias. Há dias. Você não vê Jesus se desesperar. A Bíblia diz que ele chorou por ter visto todo o desespero das pessoas e ele amava muito Lázaro. Mas você não vê Jesus agoniado. Ele tranquilamente, ele sabe quem está com ele. Ele sabe quem é o Deus que anda com ele. Ele diz, não, tá tranquilo, eu nem chego atrasado, eu nem chego antes e nem chego atrasado. Eu chego na hora certa. Se esse foi o momento que deu para eu chegar, independente da hora que eu cheguei, haverá milagres hoje. Aleluias. E naquela tranquilidade, sem nenhuma preocupação, Jesus ele faz com que Lázaro volte à vida. Então, quando você olha para Jesus, ele sempre estava tranquilo, porque ele sabia quem ele era. Ele conhecia a sua identidade. Jesus, ele entendia quem era o Deus que estava com ele, o poder que tinha. Ele entendia a capacidade que o Espírito Santo tinha de revelar a ele as coisas, de orientar. Então, por causa disso, ele não estava agoniado, ele não se preocupava. Peraí, só tem esse pão. Se essa multidão voltar para casa, vão desfalecer no meio do caminho. O que é que a gente tem para poder alimentar esse povo? Não, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Pronto, então é isso. É só o que a gente precisa. Ele simplesmente, sem nenhuma preocupação, nada. Não, você não vê agitação. Ele levanta, agradece ao Pai e ali automaticamente multiplica. Aleluia, glórias a Deus. Sem nenhuma preocupação. Os discípulos estão no barco agoniado e eles batem em Jesus e dizem, mestre, o senhor não está percebendo não que o barco vai naufragar. Jesus, na maior tranquilidade, calmo, sabendo a autoridade que ele tinha, ele simplesmente acalma a tempestade. Aquieta-te. Aleluias. Aquieta-te. Ele sabia a autoridade que ele tinha. Aleluia, glórias a Deus. Ele está andando por sobre as águas, olha. Ele estava andando por sobre as águas. Que maravilhoso. Então Pedro olha para ele e diz, olha, Jesus, eu quero ir até ti. Ele diz, vem. Jesus sempre foi incentivador.
Aprenda. Jesus sempre foi incentivador do sobrenatural em nossas vidas. Jesus, ele sempre vai incentivar que você dê passos de fé. Quando você pensar em algo grande, Elohim, mas o que eu estou imaginando é muito grande, pode ter certeza, Jesus, ele está segurando a sua mão e está dizendo, é isso mesmo, meu filho, sonhe o mais alto que você puder. Você já percebeu? Jesus poderia olhar para Pedro e dizer assim, não, Pedro, eu estou indo de encontro a você, estou andando aqui em cima das águas, não precisa não, eu já estou chegando. Mas Pedro queria andar sobre as águas. Você poderia achar que coisa besta, Pedro queria andar sobre as águas. Para quê? Só para ir até Jesus. Jesus não estava indo até o barco. Mas Jesus, ele sempre irá nos incentivar a viver o sobrenatural. Não importa que você esteja, estou imaginando muito alto, é muito grande o que eu estou pensando. O que eu quero para a minha vida é muito grande. Jesus é o primeiro a segurar na sua mão. Quando você quiser algo grande, pensar em algo grande, lembre de Pedro. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus, ele sempre é o maior incentivador do sobrenatural e dos milagres em nossa vida. Aleluias. Quando você pensa em querer algo grande, Jesus já está segurando na sua mão. Aleluias. Pronto para te ajudar a chegar naquele alvo. Amém. Então, essa é a palavra que precisa estar abundando em nossas vidas. É a palavra de Jesus Cristo. Não é a palavra que o pastor tal acha que deve ser daquele jeito. Não é aquela palavra que achamos. Não é como você acha. Tem muitos ministérios que eles pregam a palavra que eles acham que é a palavra que deveria trazer para o público. Não, mas é porque se eu trouxer essa informação, as pessoas elas vão viver uma vida de pecado. Elas não vão entender. Não, se eu falar isso aqui, as pessoas vão começar a viver de uma forma errada. Entenda uma coisa, a palavra do Evangelho de Jesus Cristo é a que deve ser pregada. Não a que achamos, não a que pensamos. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que tem algumas coisas que as pessoas chegam para mim quando perguntam, Elohim, isso aqui é pecado? Eu digo, não, não é pecado. Não é pecado. Ah, Elohim, mas você não pode falar, mas se a Bíblia está dizendo que não é pecado, eu vou fazer o quê? Mas existe alerta? Existe. A gente chega mais. Deus diz que não convém. Veja o ambiente que você está, talvez não convenha você fazer isso. Mas se a palavra diz que X é X e Y é Y, eu não posso inventar outra história. Eu só posso ir até onde Jesus mandou eu ir. Aleluias. Salvação é pela graça, não é pelas nossas atitudes. Aleluia, glórias a Deus. A cura você não vai conquistar, você já tem. É o evangelho que a gente tem que pregar. Você não vai conquistar a cura. Você não será curado. Você já deveria se ver curado. Porque Jesus, ele não vai te curar. Ele já te curou. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Você já tem o dinheiro e os recursos para qualquer coisa na sua área. Você não vai obter. Você tem que ter a mentalidade que você já tem. Você precisa entrar na batalha entendendo, eu já tenho. Eu só preciso agora trazer para o âmbito natural, mas eu já tenho. Eu não vou ir atrás. Já foi me dado. Aleluia. Porque eu mereço? Porque eu fiz por onde? Não, por causa de Jesus Cristo. Esta é a palavra que precisa abundar dentro de nós. Aleluias. Como eu falei novamente, existem muitas congregações que elas se detêm demais no Velho Testamento, demais no Velho Testamento. O Velho Testamento é importante para a gente? É. Mas lá em Colossenses, o que é que Colossenses fala? O que é que Colossenses fala? Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. 17. Olha o que Colossenses fala. Para que possamos finalizar. Colossenses 3:17 diz, aleluias, 16, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza. Eu achei gostoso essa versão que ela fala bem assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, em toda a sua totalidade, tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, em sua totalidade, em sua riqueza, preencha a vida de vocês. Aleluias.
quando essa mensagem ela preenche a nossa vida toda, totalmente, aí você vai ver e você verá o sobrenatural de Deus. Diariamente, 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 diariamente. Eu não acredito que Jesus nos chamou para que a gente viva momentos de milagres, momentos esporádicos. Eu acredito que Jesus nos chamou para viver uma vida diariamente de milagres, operação. Mas o que nos falta, o que é que falta, Eloine, na minha vida para que eu possa ter esses milagres diariamente, abundando na minha vida? Você precisa que a palavra de Jesus Cristo, a palavra que ele pregou, a palavra que ele veio trazer, a palavra que Paulo ensinava por meio de Jesus Cristo, você precisa que essa mensagem do Novo Testamento, ela esteja abundando na vida de vocês. Aleluias. Que a palavra de Jesus Cristo abunde ricamente em suas vidas. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Então, fique com essa palavra. Aleluias. Que essa palavra possa abundar muito e muito, muito na vida de vocês. Amém. Eu peço que a nossa irmã Joselita tire os dízimos e ofertas. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. A palavra de Jesus é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Jesus Cristo, ela é poderosa para salvar e libertar as nossas almas. Amém? Glórias a Deus. É por isso que eu aprendi algo desde nova. Quanto mais você está cheio de Deus, mais os dias são mais floridos, são mais bonitos. As dificuldades vêm, mas você passa ela com mais firmeza, com mais elegância. Você já percebeu? Pode olhar. Não sei se você é novo no Evangelho, mas se você é alguém que já tem um tempo no Evangelho, olhe, o período em que você tinha mais comunhão com Deus, o período em que você comia mais a palavra de Deus, o período em que você se debruçava, que você orava, que você era mais fiel a Deus, pode analisar, era um período mais florido. Existe uma diferença quando você olha para aquele período que você vivia, que você viveu mais com Deus. Eu espero que esse período seja o atual seu, para que você continue. Mas se você olhar, você diz, poxa, era um período onde eu tinha mais revelações do Espírito Santo, era um período onde as coisas aconteciam sem eu pedir, as dificuldades vinham, mas eu resolvia, eu passava por elas tão tranquilamente, na paz. Aleluia, glórias a Deus. Quanto mais você está cheio de Deus, quanto mais você está cheio da palavra de Jesus Cristo, mais e mais e mais abunda as riquezas e a prosperidade. Aleluia, glórias a Deus. Tudo depende de mim e de você. É o que eu falei ontem. O relacionamento que você vai ter com Deus não depende de Deus, porque Ele quer ter o melhor relacionamento com você. Ele quer ser seu amigo, mas depende de você. Qual é o tipo de relacionamento que você quer ter com Deus? Você quer que Ele seja seu amigo ou quer que Ele seja seu colega? Tudo depende de você. É você que escolhe o tipo de relacionamento que você vai ter com Deus. É você que escolhe aonde a sua casa vai estar alicerçada. Será que a sua casa está alicerçada sobre a lei? Ou ela está alicerçada sobre a graça? Aleluia. Porque se você for olhar para assim, Elohim, nós temos que estar alicerçados sobre a palavra. Amém. Mas a Bíblia ela é dividida em dois tempos. Ela é dividida na lei e na graça. A sua casa, ela está alicerçada onde? Em cima da lei ou está alicerçada em cima da graça? Só teremos vitórias sobrenaturais quando a nossa vida estiver alicerçada sobre a lei, que é o período de Jesus Cristo. Aleluia. Então a nossa casa ela precisa estar alicerçada sobre a lei e a lei sobre a graça. E a graça é quem? É Jesus Cristo. Aleluia. Então, coloque a sua casa em cima do lugar certo. Amém. Eu peço, amada igreja, que fique de pé para que possamos finalizar. Amém. Eu peço aos amados irmãos, novamente, aqueles que estão nos assistindo, compartilhe esse vídeo. Amém. Para que você sempre possa estar sendo alimentado pela palavra de Deus. Glórias a Deus. É muito importante. Se inscreva no nosso canal, compartilhe,
Avise os seus familiares que todo sábado e todo domingo, a partir das 18h30, sempre estaremos aqui. Amém. Também quero fazer um apelo, antes de terminarmos o culto. Todos aqueles que nos assistem, aleluias. Nós falamos aqui sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que há muito tempo atrás veio e ele morreu por nós. A Bíblia diz que todos que nasceram e que todos que nascem estão destituídos de Deus. Eles não podem ter contato. Não existe essa pessoa que nasce com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio nos resgatar. Ele é o único que pode nos salvar. Aleluias. Não é por causa de Maria, não é por causa de Pedro, não é por causa de João, não é pelas suas atitudes. Ah, Heloína, mas eu sou muito bonzinho. Eu sou muito bonzinho. Sempre fui uma pessoa que nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada de errado. Trato a minha família bem. Não importa. Aleluias. A Bíblia diz que independente da forma que você vive, independente se você só vai para uma congregação, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. O sacrifício que ele fez em dar a sua vida. O sacrifício aonde ele fez o quê? Ele removeu, ele pegou o pecado que estava dentro de você, ele trouxe para ele, aleluia, e ele se tornou pecador no nosso lugar. Aleluia. Então é por isso que ele é o único que pode fazer isso, porque ele foi o único que pegou o nosso pecado, trouxe para si e ele morreu como forma de sacrifício. Então ele é o único que pode te salvar. Então você que está nos assistindo, que nunca fez esse pedido de pedir a Deus que remova o seu pecado, e agora te torne filho, porque só pode se tornar filho de Deus aquela pessoa que não tem pecado. Então você precisa pedir que Deus remova o seu pecado e que ele te torne filho, para que hoje o seu nome seja escrito no livro da vida e no dia que o nosso Senhor Jesus